rapaziada, Alexandre aqui, Barra do Vascaíno, o único Barra Vascaíno do YouTube. Mas vocês sabem que eu não sou muito de trazer vídeo aqui pro canal não, né? Mas hoje, domingão, aliás, domingo de sol aqui no Rio, tá calor da porra aqui. Mas vamos lá. Eu tô trazendo hoje um vídeo, na verdade uma live que a gente fez, né, com o Vicente Chenot, que ele é sócio torcedor do Bahia, mora em Toronto, no Canadá. Eu trouxe o Vicente aqui no canal há mais ou menos aí uns 20 dias, para a gente fazer uma comparação, né, do que foi feito na SAF do Bahia e o que foi feito aqui na SAF do Vasco. Todo mundo já sabe como é que foi feita a SAF do Vasco, de uma forma, né, toda atropelada, de qualquer jeito, vendido para uma empresa que não tem dinheiro, né, uma empresa caloteira, de gringo caloteiro. E a gente trouxe o Vicente aqui para fazer essa análise comparativa aí do que foi feito lá e aqui, tá bom? Então, a live durou mais ou menos 1h30, 2 horas, é óbvio. Eu fiz uma redução aí, tentei reduzir o máximo possível. É possível que a gente tenha uma segunda parte, porque não deu para fazer tudo, até porque o Vicente voltou aqui na live do dia seguinte, tá? Então, as principais informações eu trouxe nesse vídeo de uma forma mais resumida, tá legal? E aí você vai aproveitar para matar a saudade do nosso eterno amigo Mauro Canelas, que foi uma das últimas lives que ele participou com a gente aqui no canal. No mais é isso, o Vasco joga hoje 18h10 contra a Portuguesa. Pode ser que o Vasco já entre em campo classificado, dependendo do resultado de Fluminense e Botafogo, que jogam mais cedo no Maracanã. E a gente vai fazer uma live de pré-jogo, né? 1 hora antes da partida, 5 horas da tarde, 5h10 a gente está abrindo a live para a gente já pegar a escalação e já emendar com tudo que vai rolar, que pode rolar na partida entre Vasco e Portuguesa, que vai acontecer em São Januário, beleza? Então, cara, curte o vídeo aí, se inscreve no canal, compartilha, porque tem muita informação importante, né? E aí é aquilo, né, cara? Vocês vão apreciar o que foi feito lá no Bahia, porque aqui no Vasco você já sabe, beleza? Grande abraço, bom domingo para todo mundo. Pessoal, deixa eu apresentar para vocês aqui nosso convidado de hoje, o Vicente Chenot. E o Vicente, ele é embaixador da... Vou deixar o Vicente se apresentar. Pô, boa tarde, Alexandre, boa tarde, Jorge. Eu sou o representante aqui da Embaixada Cana da Bahia, né, que é aqui em Toronto. Deixa eu perguntar pro Vicente aqui uma coisa. Vicente, aqui no Vasco, antes da venda, o Vasco estava passando por uma situação financeira complicada. O seu Jorge Salgado assumiu o Vasco, prometendo mundos e fundos, dizendo que tinha um aporte na casa de 150 milhões, já de cara, para colocar a casa em ordem e ir tocando o barco com o passar do tempo. A gente teve uma Série B, que em 2022, 21, desculpa, a gente disputou uma Série B em 21, a gente não conseguiu subir, e com essa não subida da Série B para a Série A, ele resolve constituir a SAF. Assinou lá um termo em novembro, se eu não estou enganado, de 2021. Em janeiro de 2022, esse vagabundo já me aparece em Miami, com 3 camisas do número 7, segurando junto cada um, ele no meio e 2 americanos, um em cada ponta. Ali foi a primeira vez que os vascaínos tiveram contato visual com a 777. E, obviamente, que a gente começou a fazer as pesquisas de que diabo de empresa é essa. Com que esses caras mexem, de onde vem o dinheiro, a idoneidade dos sócios, da própria empresa. Tudo que tem que ser feito, eu vou deixar só abrir um parênteses aqui, que foi feito pelos youtubers vascaínos, que não são jornalistas, deveria ter sido feito pelos jornalistas vascaínos, que não foi feito. Aliás, eu achei até que foi, mas resolveram deixar de lado os podres da 777. Então, prometeram mundos e fundos. O senhor Carlos Roberto Osório, que é um político de carreira aqui do Rio, braço direito do Sérgio Cabral, entrou no circuito, era o vice-geral do Vasco, vice-presidente geral do Vasco, começou a iludir a torcida com promessas e promessas. Foi amplamente estudada. Primeiro, ela é uma empresa que hoje administra mais de 10 bilhões de dólares em ativos e compras desse ano. A partir do momento que é assinado o contrato, cria-se a Vasco da Gama SAF. O Vasco da Gama tem 30%, o controlador é a 777. 777 tem a obrigação de colocar um novo aporte, dinheiro novo no caixa da Vasco da Gama SAF, e a partir daí começa a gestão da 777 com o acompanhamento do Vasco da Gama. Nós estamos também tratando isso de maneira muito objetiva. Quais são os títulos que o Vasco vai disputar, quer disputar, está no contrato com a 777 Partners. Estamos falando do Campeonato Brasileiro, estamos falando da Copa do Brasil, estamos falando da Taça Libertadores da América e estamos falando do Campeonato Mundial de Clubes. Promessas e promessas de time bilionário, a empresa bilionária, e vai parar caminhão de dinheiro na porta de São Januário. Aí constitui isso a SAF, beleza. No Bahia, como é que surgiu isso no Bahia, né, essa ideia da SAF, de constituir a SAF? Houve esse tipo ou coisa parecida de promessas nesse sentido, de fazer do Bahia um campeão do mundo, de disputar Libertadores e um Super Bahia? Cara,
Assim, até para começar a história das SAFs, vamos dizer assim, a gente tem que entender que é uma coisa recente, né? Tem uns 2 ou 3 anos, talvez, assim, a ideia, o modelo de SAF, até ele ser regularizado, de ter sido oficializado pela justiça brasileira para ser, vamos dizer assim, efetivado nos clubes, né? Como você falou, partiu do que? Os clubes, em sua maioria, os maiores clubes do Brasil estavam endividados já com água no pescoço, né? Isso limitava a possibilidade de investir. Então, esse assunto da SAF começou a tomar uma dimensão, até chegou o ponto de ser aprovado lá na Câmara dos Deputados, no Congresso, enfim. E aí, falando do Bahia, sempre teve, assim como a grande maioria dos clubes brasileiros, toda aquela briga política nos bastidores, né? Para comandar o clube. Como no Nordeste nós somos os maiores, nós também tínhamos as maiores receitas. Então, chegou o momento em que a gente deu um basta nisso, houve a democratização do Bahia, e aí, desde 2013, a gente começou a se organizar financeiramente. Eu vou chegar lá, eu só tô dando uma visão geral, né? A gente se organizou financeiramente. A gente não quitou nossas dívidas, que eram em torno de 300 milhões de reais. Só que a gente equacionou elas todas. E aí chegou um momento que, na época, o nosso presidente Guilherme Bellintani, ele começou a negociar esse processo de vender o departamento de futebol nesse modelo SAF que tinha sido criado. Foi justamente selecionando um grupo que eles analisaram que, olha, vamos negociar com eles. E aí entra aquilo que a gente conversou até nos bastidores, né? O problema não é a SAF, o modelo SAF. O problema é quem você escolhe para ser o seu parceiro. Então, para você ter ideia, o Bahia demorou mais ou menos 1 ano e meio negociando com o Grupo City. Quando chegou nessa parte da votação, estava tudo já alinhado. O nosso Conselho Deliberativo teve um prazo de 90 dias, 3 meses, para poder analisar o contrato. O contrato foi formalizado nos bastidores, obviamente. Esse né? conselho era de quantos? 130. Aqui disseram só que 15 leram. Os 130 leram o contrato na íntegra. Aí é uma coisa que eu não tenho como eu lhe cravar isso, né? De fato, demorou 3 meses para o Conselho Deliberativo dar um parecer final. Olha só, somos a favor com algumas restrições, e aí pontuou algumas questões que poderiam ser alteradas. Algumas foram, outras não. Aqui disseram que tinham 60 empresas e dessas 60 foram peneiradas, chegaram a 5. E das 5 a 777 foi a melhor. Ouvi isso aí? Aqui sempre deixou claro que tinha um grupo, eles não divulgaram o nome do Grupo City imediatamente. É até uma coisa meio que, vamos dizer assim, fora de uma realidade, né? Como é que tem 60 empresas? Até porque 60 empresas... E aí o que aconteceu? Nunca foi divulgado o nome do Grupo City. Foi divulgado, olha, estamos em negociação do modelo SAF com a empresa. E aí eles foram gerenciando isso durante todo o ano de 2022. Desde o início do ano, essa conversa já existia. Começou a criar alvoroço na torcida, aquela coisa toda. Final do ano, foi que eles divulgaram, olha, estamos fazendo uma parceria com o Grupo City, e aí explicou toda a situação, explicou valores, explicou também quais são o percentual. Eles não ficaram fazendo esse tipo de, vamos dizer assim, jogar pra torcida, sabe? Então, quando chega um cara e falando, olha, temos aqui 60 empresas interessadas no Bahia. Pô, amigo, você não precisa ser o cara mais inteligente do mundo pra entender que isso não deve ser verdade. Né? Será que existe 60 empresas no mundo que querem investir no futebol, que sabe que é um ambiente que não dá esse lucro como outros ambientes dão? Então, quando chegou nessa parte final, foi quando eles falaram, olha, tem um contrato aqui de 1.500 páginas, a gente está disponibilizando o contrato para todos os sócios terem acesso. Eu posso estar errado no número de páginas, mas assim, era um contrato robusto, né, que não é uma coisa que se faz assim da noite pro dia. Sim. Mas assim, foi disponibilizado para todos os conselheiros, e caso você quisesse, como sócio, ter acesso a esse contrato, você precisaria ir à Fonte Nova, mas foi disponibilizado. Quem quisesse ir, poderia ir lá e iria ver. Não, é isso aí. Então, começou esse processo todo, e aí chegou o momento que o Conselho Deliberativo aprovou. Tem algumas coisas que o Grupo City obrigou, e aí tem aquela negociação, né? Então, qualquer negociação, você tem que abrir mão de uma coisa, ceder algumas coisas e, ao mesmo tempo, exigir outra, né? Então, a gente, por exemplo, tem que usar aquela camisa do Manchester City, que eu acho horrível, 30% dos jogos do Bahia em cada ano. E descaracteriza totalmente. Ao mesmo tempo, no contrato tem que eles não podem mudar as cores do Bahia de forma alguma. Eles não podem mudar o nome do Bahia para Bahia City, como ele fez em todos os outros 12 clubes do grupo. Se você for ver, é Mumbai City, Torque City, Melbourne City, o Lomel não foi mudado também, mas assim, a maioria dos times eles mudam, né? O Manchester City era Manchester City mesmo, e daí que surgiu tudo, né? Mas ele não pode, é Esporte Clube Bahia. Eles não podem mudar Bahia o hino. City. Mas se oficialmente não mudou o nome, não pode mudar o hino, não pode mudar a localização do time, não pode sair de Salvador para uma outra cidade. Sim. Então a gente tentou preservar as raízes do Bahia, e eles, em termos de valores, eles disseram, olha, nós prometemos R$1 bilhão, no mínimo. É isso que às vezes as pessoas não se atentaram, é no mínimo. Não é que seria R$1 bilhão.
Seria R$1 bilhão no mínimo para 500 milhões para contratação de jogadores, 500 milhões para contratações nos primeiros 10 anos, outros 200 milhões para investimento em infraestrutura, que até é algo que eles estão fazendo agora. Eles estão comprando um terreno em Salvador, na região metropolitana, de 200 mil metros quadrados, e eles vão construir o maior CT de futebol da América Latina. São 15 campos, vão trazer a tecnologia que tem lá no sítio, enfim. E 300 milhões para o pagamento dessa dívida, que inclusive, em janeiro desse ano, eles já deram espontaneamente todo o balancete, todo o demonstrativo financeiro do que aconteceu em 2023. Então eles pagaram 80% da dívida do Bahia. O Bahia hoje deve 68 milhões de reais. Não precisou ninguém buscar, aquela coisa de você ter um parceiro que ele é transparente, né? Então ele chegou, olha, pagamos aqui, ó, dos 300 milhões que o Bahia devia, a gente pagou 232 milhões e tá faltando 68 milhões para serem pagos provavelmente nesse ano. Então, no final de 2024, provavelmente o Bahia vai ser um time sem dívida, né? Aqui nós temos muito uma analogia do Chaves, do Churros. O Salgado contratou o Luiz Melo, que é o Luiz Mengo. Ele foi o cara que, antes de virar SAF, ele era aqui, trabalhava no associativo. Ele era o CEO do Salgado, fez todo o trâmite para vender para a 777. Aí depois disso ele teve uma briga que ele não estava se entendendo. Ele saiu de CEO do CRVG, foi para a SAF, foi ser o CEO da SAF, o Churro do Chaves. Vendeu para lá e para cá. E, cara, olha só, se você pensar, Jorge e Alexandre, e quem tá no chat, esse tipo de análise, você poderia ter sido feita antes de assinar o contrato. Claramente, você ia ter acesso ao que eles estavam fazendo no Genoa, no Standard Liège, em todos os outros times do grupo, e você ia ver, cara, tem alguma coisa que não tá correta nessa porra. Pô, não é possível que eles estão devendo até questão de condomínio nos Estados Unidos, né? Como condomínio, cartão de crédito, então, tipo assim, leasing de avião. Eu vou vender um clube como o Vasco da Gama, porque, tipo assim, muita gente também que acompanha o Vasco nos últimos 20 anos deve achar que o Vasco não tem o tamanho que ele tem, né? Quem acompanha o futebol há mais tempo sabe a dimensão que é o Vasco da Gama. Eles acharam que, vamos dizer assim, oferecer, vamos dizer assim, aquela coisa de uma salvação da pátria. E você escolhe para salvar sua pátria uma empresa que basta você fazer uma pesquisa mínima, e para esse tipo de coisa você deveria fazer uma pesquisa mais aprofundada. Você identificaria claramente que é uma empresa duvidosa, vamos dizer assim, para não falar termos mais, vamos dizer assim, mais agressivos. Então você vai na agonia para fechar uma SAF e você tá vendendo o seu clube, porra. Você tá vendendo o departamento mais importante do seu futebol. Será que não valeria a pena uma análise mais elaborada, você ouvir opiniões de mais pessoas? Como você falou, da noite pro dia ele me aparece lá com as camisas de 777 e, velho, é isso aqui. E ele ainda chegou a falar, né? Eu lembro de um podcast desse. Não, tô fazendo a melhor SAF do mundo. Do mundo, né? A do Bahia, que nada, é coisa de galinha pequena, tudo. Tipo assim. Fizeram antes da venda, muita gente chama de empréstimo ponte. Eu tenho pra mim que aquilo era um empréstimo chantagem. Que aquilo foi o seguinte, eles injetaram 70 milhões, aí depois veio um balancete, apresentaram um balancete no papel de pão, literalmente, para dizer, ó, de gastamos com isso, e que aquele dinheiro, esse dinheiro de 70 milhões, o Osório, lembro bem, disse que aquele dinheiro ia servir para o Vasco passar um ano tranquilo, e o dinheiro evaporou em 30 dias. E esse empréstimo ponte, ele foi dado em que condições? Ou os sócios aprovam a entrada da SAF e da 777. Primeiro teve duas votações. Primeiro para a SAF entrar no estatuto, depois para a entrada da 777. Porque tem que mudar o estatuto, enfim. Isso. Ou os sócios aprovam e os 70 milhões viram já um pedaço do investimento, ou, se vocês não aprovarem, o Vasco tem até setembro, isso foi em abril do ano de 2022, e se não virasse SAF, o Vasco teria até setembro para pagar, para devolver esses 70 milhões com juros 15%. Ou 4 jogadores da base é a escolha deles. Apresentaram uma lista com mais de 50 nomes. Melhor pegar uma escopeta e botar na cabeça, né? Que Vicente, boa tarde. Em comparação com a SAF do Vasco, no Bahia a torcida é insatisfeita e revoltada, assim como nós vascaínos, ou vocês veem algo de bom acontecendo ao futebol por conta de ser SAF? Só complementando a pergunta do Dudu, porque o Bahia teve um ano de futebol ano passado difícil como o nosso, né? Tanto que se livrou na rodada final, mas nós que estamos aqui de fora, a gente está vendo uma evolução no Bahia, em termos de contratações, enfim, você vai falar melhor aí. Mas respondendo o amigo do fundo do baú, o que aconteceu? Quando surgiu e efetivou a SAF, criou-se um otimismo exagerado na torcida do Bahia. É até compreensível, né? Você
vem de anos, de décadas de falta de investimento, contratando refugos de muitos times do Sudeste, os caras não eram aproveitados, então vai jogar no Bahia. Era um modus operandi natural. Quando entra a SAF, porra, o Grupo City é o grupo maior do mundo, é o grupo mais forte. Então, automaticamente, a ansiedade gere o futebol brasileiro, né? Você acha que tudo vai acontecer no próximo mês. Em 3 meses, 4 meses, começaram a chegar reforços que, na verdade, não eram reforços propriamente ditos. Eram o quê? Ativos do Grupo City, que não estavam sendo aproveitados em outros times deles, e eles remanejaram pro Bahia para, de alguma forma, tentar recuperar os caras. Então, vieram jogadores que, vamos dizer assim, a gente começou a ver, porra, que negócio de SAF é esse, velho? Porque quem tava com esse otimismo muito exagerado, eles começaram a criar uma expectativa muito grande, né? E a expectativa alta é irmã gêmea da frustração imensa também, né? Se você cria uma expectativa exagerada, você, meu amigo, a chance de você se frustrar no mesmo nível é muito grande. O futebol no Brasil é algo que vai além de simplesmente você ir pro estádio, torcer, volta pra casa, dorme e no outro dia você trabalha. Assim como na Inglaterra também, tá em um nível parecido ou até mesmo menor do que o nosso. Então eu acho que no primeiro ano eles foram entendendo o que era viver o futebol brasileiro. Então a insatisfação existiu, muita cobrança existiu, o diretor de futebol nunca dava entrevista, e hoje a gente entende que é um método do grupo, ele não dá entrevista até hoje. Essas contratações todas que surgiram aí, a gente ficou sabendo por meio dos setoristas, das mídias alternativas do Bahia, dos jornalistas. Mas o diretor de futebol ele só aparecia para anunciar. Chegou Everton Ribeiro, compramos Caio Alexandre, compramos Jean Lucas, chegou Cuesta. Então, Quem é o responsável? Quem é o responsável pelas contratações aí? Quem é o Alexandre Matos do Bahia? Cadu Santoro, Carlos Eduardo Santoro. Ele era, durante muitos anos, o head scout do Grupo City na América do Sul. Certo. Então era ele quem direcionava jovens talentos da América do Sul para o City. E aí, quando houve o closing da SAF, ele foi transformado em diretor de futebol do Bahia. Só que é aquilo que a gente teve que aprender. Eles não dão satisfação pra torcida, nada. Ele não aparece pra nada. O que aconteceu? A torcida começou a receber os caras no aeroporto. Ô, Cadu, o que tá acontecendo, velho? Que porra é essa? Não contrata ninguém, vai ficar trazendo esses caras. Tem até umas imagens que ele tá meio até que assustado, né? Tipo assim, como assim, velho? Vocês estão aqui no aeroporto? Então eles não estavam acostumados com a realidade que é o futebol brasileiro, né? A pressão, o amor, a paixão e às vezes até a falta de bom senso em alguns momentos. E levados também pra ansiedade da torcida, né? Pronto, exatamente. E a gente falando, cara, é o primeiro ano. Pra você ter ideia, o contrato com o Bahia é de 90 anos, meu. No primeiro ano, eles queriam que o Bahia se tornasse um super time. Cara, não é assim, sacou, velho? Assim, é um contrato de 90 anos, mas é o seguinte, eles podem abrir mão dessa sociedade, mas tem no contrato que o Bahia sempre será o primeiro time que eles vão oferecer para vender se eles não quiserem mais continuar. Para justamente proteger de ficar repassando o departamento de futebol para A, B ou C. Pro City eu deixo, agora para outro... Aqui no Rio, aí, obviamente, tem canais de fala de Bahia, né? Aqui no Rio tem muitos canais, tem 3 frentes aqui de canais aqui. Tem os canais que são contra a SAF, tem uns que são a favor para poder crescer com like, tem uns que nunca falaram nada sobre o negócio de SAF, que agora estão dando indignado. Aí, por exemplo, tem canais que fizeram lobby muito forte do Bahia ser vendido, que SAF que venderam a ideia que SAF era a única opção, que era o único jeito do Bahia sair desse problema. Tem canais assim muito fortes, de 100, 200, 300 mil seguidores que fizeram esse lobby muito forte. Fanático, atenção baianos ou fanático baiano? Isso aí. São baianinhos e é isso aí. Aqui tem 2 aqui. Eu sei quais que vocês estão falando. Tem aí? Não por conta daquilo que a gente conversou antes. Tudo foi muito explanado de forma muito transparente, entendeu? Então, não houve algo que foi exposto assim que trouxesse um pensamento negativo sobre a parceria. Não houve ninguém falando muito bem nem muito mal. A maioria dos canais, tem alguns canais que tem mais de 150 mil, outros de 30, assim como acontece em todas as mídias alternativas, né? Mas a gente estava pautado, crendo que todo o processo foi feito de forma correta, foi transparente, e o grupo que a gente escolheu era um grupo mundialmente conhecido. Gerido, inclusive... Com know-how de futebol. Pronto, com know-how. Então esse é o ponto. Eu não acredito que eles iam chegar e querer queimar a imagem deles. Essa é a parte também importante para vocês, de uma forma geral, entender os reais motivos do Grupo City ao fechar parceria com o Bahia. A gente pode entrar nessa conversa depois, porque é muito além do futebol. Então, é uma SAF que não tem perspectiva de lucro com o futebol. Algo que John Textor tem, que a 777 tem. Eu quero saber se aí teve dirigente do Bahia prometendo coisas parecidas com isso aqui. Quer disputar todos os possíveis e imaginários títulos em todos os esportes. Evidentemente
que a coroação desse trabalho, todo o esforço que está sendo feito, é para que o Vasco volte a ser campeão. O Vasco voltará a ser campeão. Eu não tenho nenhuma dúvida que esse trabalho, e aí a gente tem que ser muito prático. Para que o Vasco fez a SAF? Para voltar a ser competitivo e voltar a ganhar título. Cara, é isso, velho. Um cidadão dá um depoimento desse, ele cria uma expectativa na torcida que não deve ser criada, entendeu? Fala, galera, não é pra vocês se empolgarem não, mas olha só, vai demorar um tempo. Aquilo que Alexandre Matos fala faz muito sentido. A gente pensa muito no futebol pra ontem, né? E é bom a gente mudar um pouco esse prisma e a gente pensar que é preciso planejar o curto, médio e longo prazo. Agora, o longo prazo, ele só acontece se você fizer o curto, se você fizer o médio. Você sabe o que acontece aqui? É o seguinte, a gente estava até falando isso aqui ontem. Nós tivemos aqui o primeiro diretor de futebol, executivo de futebol do Vasco, com a SAF, com a 777, foi o Brax, Paulo Brax. Foi o primeiro. Oficialmente, a 777 assumiu o Vasco no dia 7 de agosto de 2022. Nós já vamos aí para 2 anos. E aí, o Paulo Brax saiu. Quando ele começou, o discurso era o mesmo. Tudo é um processo, médio e longo prazo, médio e longo prazo, paciência, calma, e tem que entender. Essa é a mesma conversa. Passou 1 ano e meio do Paulo Brax. Cabo Brasileiro, ele é demitido no dia seguinte. Alguns dias depois, o Alexandre Matos assume. Ontem, quando ele deu essa declaração de que não se muda o trabalho do dia para noite, posso até concordar. O problema é que sai o Paulo Brax, aí entra o Alexandre Matos. Aí ele fala que o trabalho é de médio e longo prazo, que eu comecei agora. Sim, querido, você entrou agora, mas o processo já começou lá, já tem 1 ano e meio. Mas aí é o ponto, Alexandre. Começou há 1 ano e meio, mas o que foi feito em 1 ano e meio? Uma merda. Pronto. Então, o que ele deve estar visualizando agora, que Alexandre Matos é malandro da vida, do futebol completamente, ele deve estar vendo e falando, caralho, não fizeram nada, eu tô pegando algo como se estivesse no início de um processo, entendeu? Sim. Então, o que esses caras fizeram em 18 meses? Eu acho até que aquela entrevista dele, ele meio que joga coisa no ventilador, sacou? Então, quando o Alexandre Matos dá um depoimento daquele, provavelmente, aí é um julgamento meio de fora, ele deve ter analisado o que estava acontecendo internamente e falou, velho, vocês não fizeram porra nenhuma em 1 ano e meio. Eu vou ter que começar do zero, uma coisa que eu já deveria ter pego andando. Ele já deveria estar na segunda parte do curto prazo. Ele vai ter que começar o curto prazo do zero, entendeu? Nesse contrato, ficou oficializado que o Bahia SAF, através do Grupo City, ia destinar à associação um valor de 2,5 milhões de reais por ano para arcar com as despesas operacionais da associação. Como 98% das despesas do Bahia era com o futebol, e eles assumiram elas todas, então dá um valor mais ou menos de 200 mil reais por mês para pagar o salário do presidente, do vice-presidente, conta de luz, água, enfim. Então tem esse acordo que durante essa parceria, todo ano vai destinar 2,5 milhões para a associação. A Fonte Nova do Estado, né? A Fonte Nova do Estado. É isso, né? Que entra em algo que vai no que eu queria falar, que é a maior intenção do Grupo City. O City não é um clube vendedor de talentos. Muita gente acha, não, o Bahia vai ser satélite do City para abastecer a Europa com seus jovens talentos. Se você for ver o modus operandi do Grupo City, eles compram jogadores. E aí fazem contratos longos com os jogadores, e o jogador passa a maior parte da vida no grupo, porque são contratos bons e longos. É tudo que você quer. O jogador de futebol tem contrato às vezes de 1 ano, de 2, quando de muito de 3. Caio Alexandre chegou com contrato de 5 anos, Gianluca de 5 anos. Outros da base agora foi renovado por 5, 6 anos. Então, tipo assim, eles pegam o Biel de 5 anos, então eles pegam e retêm o jogador. Quando a gente comprou o lateral esquerdo da LDU, Johannes Chaves, foi a compra mais cara do Bahia da história, 18 milhões de reais. Quando ele chegou pra lá jogar lá, uma merda, cara. Pensa num cara que não conseguia jogar bola. Chegou 6 meses depois, eles pegaram e mandaram embora. Olha, volte pra LDU. Chegou no final do ano, vendeu ele definitivamente. Agora, vendeu não foi pra ganhar lucro, foi pra tipo assim, olha, eu contratei Alexandre porque eu acho que Alexandre é um grande atacante. Brocador, matador. Aí você chega lá, você não consegue você não consegue dominar a porra da bola. Então a ideia não é lucrar. E por que a ideia não é lucrar? Quem comanda o grupo City Futebol Group é o grupo maior, que se chama Grupo Mubadala. Eles têm um patrimônio multibilionário. O City Futebol Group é um braço desse Grupo Mubadala. O futebol, para o Grupo Mubadala, é um marketing institucional deles. Como toda empresa que faz o seu marketing institucional para elevar a imagem da empresa, eles usam o futebol para isso. Então, se o futebol vai bem, a imagem para o grupo vai bem. E aí entra o interesse de fato deles, que é o quê? Fazer negócios grandes, gigantes em cada país. Para você ter ideia, só no Brasil, o Grupo Mubadala já tem rodovias, refinarias, portos, tudo do grupo. Falando do estado da Bahia especificamente, a maior refinaria do estado da Bahia eles compraram. Eles são distribuidores de combustível hoje no estado da Bahia. Isso dá para eles bilhões por ano. Então investir 200 milhões no Bahia é dinheiro de pinga para eles. É dinheiro de pinga, é isso que eu ia falar. Eles não estão interessados em, olha, velho, eu vou botar 200 milhões
milhões no Bahia, mas eu quero tirar 250. Cara, eu não quero, eu quero ter minha refinaria, eu quero ter meu porto. É por isso que eles têm uma rede de relacionamentos com as maiores autoridades dos países onde eles têm clubes. No Manchester City, lá na Inglaterra, eles são os maiores donos de patrimônios imobiliários do Reino Unido. Eles têm mais patrimônio imobiliário do que a rainha da Inglaterra. Então, o futebol faz com que eles consigam gerenciar esses outros negócios que são multibilionários. Então eles despejam dinheiro no futebol, que a hold do CFG, que é do futebol, é mais ou menos de 5 bilhões de dólares. A total tem 40, 50. Esses 5 bilhões é tipo assim, um capital de giro para eles investirem no marketing institucional do Grupo City, ou do Grupo Mubadala. Até sugiro aí que quem tiver curiosidade pode ir no Grupo Mubadala na internet e você vai ver o portfólio deles, é assustador. Aqui então, eles pegam 5 bilhões de dólares do Vasco para emprestar para a irmã do Jorge fazer a agiotagem dela. E olha só, se fosse o interesse ter lucro, vendia Cauli para o Palmeiras. A gente comprou o Cauli por 12 milhões e o Palmeiras ofereceu 30. Velho, não é lucro? Você soube disso? Qual foi? Não, diga aí, eu estava falando. No balancete que foi divulgado ano passado, sobre novembro, no ano passado, que em novembro a 777 por 5 bilhões de dólares do Vasco para emprestar à empresa da irmã do Joshua, a Molly, que ela faz tipo um consignado, para poder rodar 5 milhões de dólares. Ela pegou do Vasco. E, não, já estamos devolvendo em parcelas e estamos pagando juros. Olha a diferença, mano. O dinheiro foi tirado e ninguém sabia. Cara, só souberam no olha dia. O tipo. E olha, a gente tá falando de 5 milhões de dólares, cara, sabe? Para um grupo que comprou um Vasco, tivesse uma parada, tipo assim, 5 milhões de dólares, eu tenho na minha carteira. É isso aí. Tá entendendo?